Ela ajudou um milionário cadeirante a comer e foi demitida 2 horas depois. Mas o que ninguém sabia era o que realmente aconteceu naquela noite. Num restaurante elegante e iluminado pelas luzes douradas do entardecer, Laura, uma jovem garçonete de olhos cansados, se aproxima da última mesa ocupada. Ali, um homem em uma cadeira de rodas observa o prato intocado, incapaz de levar um pedaço sequer à boca. Mas o que poucos podiam imaginar é que naquele instante tudo estava prestes a mudar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Um simples gesto dela criaria um efeito dominó que atravessaria as paredes do restaurante e chegaria a lugares que Laura jamais sonhou. Você já pensou que um gesto tão simples quanto ajudar alguém a comer poderia custar o seu emprego? E se esse alguém fosse um milionário, mas ninguém no restaurante o reconhecesse como tal? O que você faria? Talvez ajudasse, como Laura. Talvez ficasse de lado. Mas naquele momento, Laura escolheu estender a mão. E isso mudou tudo. Laura hesita por um instante, mas vê o homem tentando, em vão, alcançar o prato. Movida por compaixão, ela se aproxima, pergunta baixinho se ele aceita ajuda. O homem, com um olhar surpreso e tocado, concorda. Laura, com gestos delicados, parte a comida e a aproxima da boca dele. O silêncio ao redor é quase palpável, os murmúrios se intensificam, os olhares se voltam para eles. Para os outros, a cena é incomum, até desconfortável. Para Laura, é apenas o que devia ser feito. O homem sorri, quase imperceptível, com os olhos marejados, agradecendo. Mal sabe ela que nos bastidores do restaurante já se tramava algo que transformaria o que parecia ser uma noite comum em um marco de virada inesperado. Laura percebeu que o ambiente ao redor havia mudado assim que ela se inclinou para ajudar Henrique. Os sussurros pareciam crescer como uma onda silenciosa que ameaçava engolfar a última mesa do restaurante. Ainda assim, ela manteve o olhar firme no homem à sua frente. Seus dedos tremiam levemente enquanto partia o filé macio com a faca, como se cada pedaço fosse uma demonstração de que a dignidade de Henrique estava intacta. Ela não queria invadir sua privacidade, mas o que seria mais cruel, deixar que ele lutasse sozinho contra a própria comida, sob o olhar indiferente dos outros, ou oferecer sua ajuda com um sorriso? Henrique inclinou a cabeça, aceitando cada gesto com um misto de surpresa e gratidão contida. Era nítido que aquilo não lhe era familiar. Homens em sua posição estavam acostumados a serem servidos com distanciamento ou com bajulação disfarçada. Mas ali estava Laura, uma jovem sem qualquer traço de pretensão, partilhando com ele o mais simples dos cuidados humanos. Ele a observava com atenção, capturando cada expressão dela, a forma como mordia o lábio inferior, concentrada, e como sua respiração se prendia sempre que ele se esforçava para sorrir. Quando terminou, Laura se afastou discretamente, deixando Henrique com a refeição agora possível de ser degustada. Ela deu alguns passos para trás, limpou as mãos discretamente no avental, e fez menção de seguir para outra mesa, como se nada demais tivesse acontecido. Mas um leve tremor nas mãos denunciava o turbilhão por dentro. Era impossível ignorar o calor nos olhos dele. Um homem que claramente não estava acostumado a ser visto de verdade, mas que agora, naquele instante, tinha sido. Henrique sentiu algo se quebrar por dentro. Algo que há anos estava preso em um casulo de desconfiança e amargura. Seus próprios empregados o tratavam com uma deferência vazia, e os médicos que cuidavam dele apenas balançavam a cabeça diante de seus avanços limitados na fisioterapia. Mas Laura, ela o havia tratado como homem, como alguém que podia e devia ser ajudado sem vergonha. A cada garfada ele mastigava mais que o alimento, mastigava também as certezas de que ninguém mais se importava.
A gerente do restaurante, uma mulher de meia-idade chamada Dona Cláudia, se aproximou da cozinha com passos apressados. Murmurou algo aos garçons, lançando um olhar fulminante na direção de Laura. O burburinho aumentava como um zunido de abelhas irritadas. Um dos garçons, Lucas, aproximou-se da gerente e baixinho soltou o veneno. Ela tá chamando atenção demais. E se o cliente importante reclamar? Cláudia franziu os lábios, cruzou os braços e assentiu, como se confirmasse um pensamento já presente. Laura, mesmo de costas para a cozinha, sentiu o peso dos olhares. Não era a primeira vez que notava o incômodo da gerente com sua maneira de tratar os clientes. Só que dessa vez havia algo diferente. Ela sentiu como se uma sombra se estendesse sobre ela, cobrindo o pequeno gesto de compaixão que havia acabado de oferecer. Ainda assim, manteve o rosto erguido e seguiu com o serviço, sem imaginar que a sua decisão de estender a mão a Henrique estava sendo interpretada como uma transgressão grave. Enquanto isso, Henrique observava a movimentação com uma expressão que mesclava curiosidade e algo mais profundo, quase como se visse um espetáculo de marionetes, cujos fios ele próprio havia controlado sem querer. Levou o copo de vinho à boca com dificuldade, tentando disfarçar o desconforto. O tempo parecia se alongar em torno dele, cada segundo uma confirmação de que algo estranho estava acontecendo. Laura retornou à mesa discretamente para verificar se Henrique precisava de algo mais. Ele ergueu o olhar e, com um leve movimento de cabeça, sinalizou que estava bem. Mas antes que ela pudesse se afastar novamente, ele murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você é diferente. Por que faz isso? Laura hesitou por um instante, encarando aqueles olhos que agora não eram apenas de um cliente. Ela respirou fundo e respondeu com a mesma honestidade que sempre guiou seus atos. Porque ninguém deveria ser deixado sozinho. E porque, às vezes, a gente precisa apenas de um pouco de ajuda para continuar. A resposta dele foi um sorriso, pequeno, quase imperceptível, mas que guardava o peso de anos de solidão e distância. Ele segurou a borda da mesa com as mãos trêmulas, como se aquele momento fosse uma âncora para ele. Pouco depois, Henrique pediu a conta. Laura cuidou pessoalmente de fechar a conta, recusando a gorjeta alta que ele insistiu em oferecer. Obrigada, mas eu não faço isso por dinheiro, disse com um sorriso humilde. Ele guardou a carteira de couro discretamente sem insistir. Enquanto Laura se afastava para entregar a conta ao caixa, Dona Cláudia a chamou abruptamente. A voz carregada de autoridade cortou o ar do restaurante como uma lâmina. Laura, precisamos conversar. Agora! Laura congelou no lugar, o rosto ficando pálido. Olhou para Henrique, que observava a cena com um olhar que já adivinhava o que viria a seguir. A jovem respirou fundo e caminhou na direção da gerente, o coração batendo mais rápido. Henrique ficou ali, imóvel, observando a porta do escritório se fechar atrás de Laura. Ele sentiu o peito apertar, a mão crispada ao redor da taça. Uma parte dele queria intervir, dizer algo, mas sabia que ainda não era o momento. Havia algo maior acontecendo ali, algo que não se resolveria com palavras ditas apressadamente. Do outro lado da porta, Dona Cláudia cruzava os braços e falava num tom seco e direto. Você sabe muito bem que aqui seguimos protocolos. Não temos espaço para atitudes exageradas. Você passou dos limites, Laura. A jovem tentou argumentar, explicar que só estava ajudando, mas as palavras foram cortadas por um gesto rude da gerente. Está demitida. Pegue suas coisas e saia. Laura saiu do escritório com o semblante devastado. Henrique a viu sair, e naquele instante, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano que envolveria mais do que simples palavras. E do lado de fora do restaurante, a noite caiu pesada e cheia de promessas inesperadas. Laura atravessou o salão do restaurante com passos pesados, cada um mais difícil que o outro.
A respiração curta, o rosto quente e o nó apertado na garganta denunciavam a tempestade que acontecia dentro dela. A porta do escritório da gerente ainda parecia ecoar o som da palavra demitida. Os colegas, que até minutos atrás fingiam não notar a situação, agora trocavam olhares e cochichos. O ambiente, antes animado pelo tilintar de copos e o murmúrio educado dos clientes, agora parecia um tribunal silencioso. Henrique, da mesa onde permanecia, observava tudo com atenção. As mãos dele estavam pousadas sobre a mesa, os dedos entrelaçados, como se quisessem prender alguma decisão urgente. Havia algo na postura dele que misturava incredulidade e indignação contida. As pessoas ao redor evitavam seu olhar, talvez por desconforto ou medo de que ele fosse um cliente importante demais para ser contrariado. Lucas, o garçom que havia sussurrado algo para Cláudia, se aproximou da gerente com um meio sorriso satisfeito. Era o tipo de homem que encontrava prazer nos pequenos jogos de poder. Aquele que enxerga nos outros degraus a serem pisados para sua própria ascensão. Ela sempre quis ser a boazinha, agora está pagando por isso, disse em tom baixo, mais para si mesmo do que para a gerente. Cláudia lhe lançou um olhar de aprovação, satisfeita com o resultado da correção. Henrique viu esse movimento e algo dentro dele se contraiu. Seus olhos, antes carregados de uma tristeza resignada, agora brilhavam com algo mais próximo de raiva. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e conhecia bem esse jogo sujo. Havia visto e vivido versões dele no mundo dos negócios, nas reuniões fechadas, nas decisões que deixavam pessoas no chão e outras no topo. Mas agora, o jogo acontecia diante dos olhos dele, não com executivos e contratos, mas com uma jovem que só havia mostrado compaixão. Laura recolheu seus pertences de maneira quase mecânica, com o rosto erguido, embora os olhos denunciassem lágrimas prestes a cair. O uniforme amarrotado, o avental preso apressadamente na cintura e a postura rígida deixavam claro que ela tentava manter alguma dignidade. Sabia que não valia a pena discutir mais. A decisão estava tomada, e qualquer palavra adicional apenas seria interpretada como rebeldia. Ao chegar perto da porta, sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era Henrique. Ele havia se aproximado sem que ninguém percebesse, os movimentos discretos e o olhar calmo, porém firme. Laura, por favor, espere um instante, disse com a voz baixa e controlada, que transmitia mais segurança do que qualquer ordem poderia conter. A jovem hesitou, surpresa, e olhou para ele. Não se preocupe, eu já entendi, murmurou, mas Henrique não a deixou ir. Ele se virou para Cláudia e Lucas, que ainda estavam perto do balcão, e disse, com um tom que misturava cortesia e uma firmeza que fazia a pele arrepiar. Podem me trazer a conta? E chame o responsável por este restaurante. Agora. O ambiente congelou por um segundo. A gerente franziu o senho desconfortável. O responsável, eu mesma estou à frente esta noite, senhor, disse tentando manter o tom profissional. Henrique olhou fixamente para ela, o queixo levemente levantado. Não, eu quero falar com o dono, agora. O murmúrio voltou a preencher o salão. Os clientes mais atentos ergueram a cabeça curiosos. Lucas desviou o olhar inquieto. Cláudia engoliu em seco e murmurou algo para um funcionário que correu em direção à cozinha. Laura, sem entender direito o que estava acontecendo, permaneceu ali com o olhar alternando entre Henrique e a porta de saída. Por favor, senhor, não precisa... Eu não quero confusão, disse, a voz embargada. Henrique se voltou para ela, os olhos mais suaves, porém determinados. Não é confusão, é justiça. Minutos se passaram e um homem de terno escuro e gravata impecável entrou no salão com passos rápidos. O dono do restaurante, claramente surpreso por ter sido chamado, aproximou-se. Henrique estendeu a mão, apresentando-se. O dono arregalou os olhos ao ouvir o nome dele. Henrique era mais que um cliente qualquer. Era um empresário conhecido,
cujos investimentos discretos eram comentados nos bastidores dos negócios. "Ah, Sr. Henrique, eu não sabia que estava aqui esta noite. Posso ajudá-lo com algo?" disse o dono, já inclinando a cabeça num gesto de deferência. Henrique respirou fundo. "Sim, você pode ajudar explicando por que uma funcionária dedicada foi demitida por simplesmente ajudar um cliente com dificuldades." O dono do restaurante empalideceu. Cláudia tentou interromper dizendo: "Foi um mal-entendido, senhor. Ela quebrou as regras, agiu de forma fora do protocolo." "Protocolo?" repetiu Henrique, a voz grave e controlada. "Então seu protocolo é punir a empatia? É isso que sua empresa ensina aos funcionários?" O salão inteiro estava em silêncio. Clientes assistiam à cena sem piscar. Laura, imóvel, assistia ao desenrolar da situação como se fosse espectadora da própria vida. O dono, nervoso, passou a mão na nuca. "Isso é inaceitável. Vamos resolver isso imediatamente." Olhou para Cláudia e, com um gesto breve e decidido, disse: "Você está suspensa até segunda ordem. Laura, peço desculpas pelo ocorrido. Por favor, fique." Laura, atônita, não soube o que dizer. Henrique olhou para ela com um leve sorriso. "A decisão agora é sua", disse quase como um sussurro. Por um instante, o salão pareceu prender a respiração, esperando sua resposta. Laura ainda sentia o peso do olhar de todos no salão, mesmo após o dono do restaurante ordenar a suspensão de Cláudia e convidá-la a ficar. Ela permaneceu imóvel, sem saber se suas pernas a obedeceriam se tentasse se mover. O convite parecia um alívio, mas havia algo desconfortável na maneira como todos agora a olhavam, como se, de repente, ela tivesse se tornado a peça central de um teatro que nem sabia estar encenando. Henrique, de pé ao lado dela, observava com atenção cada detalhe da expressão da jovem. Sabia que, por mais que o dono tentasse remediar a situação, o dano estava feito. O que Laura enfrentara naquela noite não era apenas uma humilhação passageira, mas um teste disfarçado de injustiça. Um teste que poucos teriam enfrentado com a mesma dignidade que ela. Eu agradeço, senhor, mas acho que preciso ir para casa", Laura disse com a voz baixa, quase um sussurro. Seus olhos estavam vermelhos, a mão ainda trêmula. Henrique deu um passo mais próximo, sem invadir o espaço dela, apenas o suficiente para que sua voz chegasse firme. "Você não precisa decidir nada agora", ele disse com um tom calmo. "Só quero que saiba que isso não vai terminar aqui. Amanhã haverá um convite esperando por você. Pense com calma." Laura, desconcertada, apenas assentiu. Pegou sua bolsa e, desta vez, saiu do restaurante sem ser interrompida. O som da porta fechando atrás dela soou mais suave do que esperava, quase como se o mundo lá fora estivesse segurando o fôlego, esperando para ver o próximo passo. A noite estava fria e úmida. Ela caminhou lentamente até o ponto de ônibus, sentindo o peso da solidão, misturado a uma estranha esperança que não conseguia explicar. Não sabia exatamente o que Henrique queria dizer com "não vai terminar aqui", mas o tom dele não deixava dúvidas de que suas palavras carregavam mais do que simples cortesia. Na manhã seguinte, Laura acordou com o coração ainda apertado. Dormira mal, e a sensação de ter vivido um pesadelo a acompanhava. Vestiu-se com roupas simples e preparou um café ralo enquanto tentava organizar os pensamentos. Quando ouviu o som da campainha, estremeceu. Abriu a porta e se deparou com um entregador de terno discreto segurando um envelope com um selo dourado. "Senhorita Laura, tenho um convite para você", disse o homem com um sorriso educado. Ela pegou o envelope hesitante e fechou a porta devagar, o envelope na mão como se segurasse algo frágil demais para ser aberto. Com dedos trêmulos, rompeu o lacre e leu as palavras cuidadosamente caligrafadas. Era um convite para comparecer a um endereço no centro da cidade naquela mesma tarde. Nenhuma explicação detalhada, apenas a indicação de que Henrique a esperava para uma conversa importante.
A tarde chegou depressa, arrastada por uma ansiedade que Laura não conseguia afastar. Quando finalmente se viu diante do endereço indicado, hesitou na porta. O prédio era elegante e discreto, com uma fachada de vidro e concreto que exalava modernidade. Respirou fundo e entrou, sendo recebida por uma recepcionista que a guiou até uma sala no último andar. Henrique a esperava de pé, sem a cadeira de rodas. A cena a pegou completamente de surpresa. Ela piscou algumas vezes, confusa. Henrique! A voz saiu embargada, carregada de incredulidade. Ele sorriu, com um ar quase cúmplice. Sim, eu precisava saber quem realmente enxergava as pessoas além da aparência. A cadeira fazia parte de um teste. Não sou cadeirante, mas você foi a única que agiu com humanidade. E isso tem um valor inestimável. Laura ficou imóvel, as palavras presas na garganta. O coração batia descompassado, enquanto o mundo ao redor parecia perder o foco. Por que fez isso? Conseguiu perguntar, a voz quase um fio. Porque precisava encontrar alguém como você. Alguém que, mesmo sob pressão, escolhesse a compaixão. Minha equipe está cheia de pessoas que obedecem ordens, mas falta gente que saiba o que é ser humano de verdade. Quero que você trabalhe comigo. Não mais como garçonete, mas como coordenadora de um projeto especial que estou lançando. Um projeto para ajudar pessoas que realmente precisam de apoio, sem julgamentos. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas. As palavras dele ecoavam em sua mente como um bálsamo inesperado, apagando pouco a pouco a dor da noite anterior. Eu não sei o que dizer, murmurou, a voz embargada. Diga apenas que sim, disse Henrique, com um sorriso que misturava gentileza e expectativa. Ela respirou fundo, sentindo uma coragem brotar no peito, a mesma coragem que a fizera estender a mão na noite anterior. Sim, disse, com a voz mais firme do que esperava. Henrique estendeu a mão para ela como um novo começo. E naquele gesto simples, Laura sentiu que finalmente saía da sombra do julgamento e da injustiça para encontrar um novo caminho. O dia parecia arrastar o tempo, tornando cada segundo mais denso. O sol já começava a se esconder atrás dos prédios altos da cidade, quando Laura saiu do edifício onde havia se encontrado com Henrique. O convite inesperado para integrar aquele projeto especial ainda soava surreal em sua mente, como se algo tão bom não pudesse realmente ser verdade. Ela desceu os degraus da entrada com passos cautelosos, sentindo o peso do que acabara de viver. As palavras dele ecoavam na sua memória como um sussurro que insistia em lhe lembrar de que havia um caminho novo, distante das sombras do restaurante, das humilhações e dos olhares maldosos. A brisa fria da tarde tocava seu rosto, como se o vento tentasse acalmar as lágrimas que agora ameaçavam cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio misturado com incredulidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia vista. Laura caminhou pelas ruas quase vazias, deixando os pensamentos vagarem. A imagem de Henrique, de pé, sem a cadeira de rodas, ainda era difícil de processar. Durante todo aquele tempo, ele a havia testado. Não como um simples cliente, mas como um homem que precisava de respostas sobre as pessoas ao seu redor. E sem saber, ela havia passado no teste mais importante de sua vida. A poucos metros do ponto de ônibus, ela parou, respirou fundo e permitiu que a emoção escapasse por um instante. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, enquanto olhava para o céu que tingia o horizonte de um laranja pálido. Não havia mais o peso da demissão, do desprezo de Cláudia ou das risadas contidas dos colegas. Ali só havia o vazio e a promessa de um futuro diferente. Henrique, por sua vez, permanecia na sala do edifício, observando pela ampla janela de vidro. Viu Laura se afastar, diminuindo até se tornar apenas uma silhueta na rua.
O peito dele se apertou e, pela primeira vez em anos, sentiu algo mais do que a frieza das negociações e das estratégias empresariais. Viu, naquela jovem que havia ajudado sem esperar nada em troca, uma lembrança do que era ter coragem e humanidade. Ele tocou o bolso do paletó, onde guardava um pequeno bilhete escrito à mão com o endereço do restaurante. Por um instante, pensou em descer as escadas, correr até ela, explicar tudo de uma vez. Mas se conteve. Sabia que a decisão tinha que ser dela. Não havia como obrigá-la a aceitar o novo caminho. No restaurante, o ambiente estava estranho e pesado. Cláudia havia sido suspensa, mas os sussurros continuavam. Lucas, agora sem o sorriso de satisfação de antes, observava os colegas se organizando para terminar o turno, a ausência de Laura deixando um vazio difícil de ignorar. Alguns garçons trocavam olhares nervosos, cientes de que Henrique não era um cliente qualquer e de que a demissão injusta de Laura poderia ter consequências imprevisíveis. No vestiário, onde Laura havia deixado suas coisas pela última vez, um pequeno lenço azul esquecido sobre o banco permanecia. Era o lenço que ela costumava usar para prender o cabelo durante os turnos. Nenhum dos funcionários se atreveu a tocá-lo. Era como se aquele pedaço de tecido guardasse o último vestígio da dignidade que ela havia demonstrado antes de sair pela porta principal. Enquanto a noite caía, Henrique desceu até a calçada, respirando o ar frio da rua. Os passos dele eram calmos, mas cada movimento carregava um peso que ninguém à volta poderia entender. Ele entrou em seu carro, dando instruções breves ao motorista para seguir um caminho específico. Sabia que ainda havia algo que precisava ser feito. Laura, já em casa, sentou-se na beirada da cama. Olhou ao redor do pequeno apartamento de paredes descascadas e sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que a vida que construíra até ali parecia tão frágil. O envelope dourado, agora cuidadosamente dobrado, estava sobre a mesa. Ela passou os dedos por ele, hesitando entre acreditar na promessa de um novo começo ou se agarrar à realidade conhecida, por mais injusta que fosse. O telefone tocou. O som quebrou o silêncio pesado do ambiente. Ela atendeu hesitante. Do outro lado, a voz grave e controlada de Henrique soou sem rodeios. Laura só queria saber se chegou bem em casa. E também para dizer que, se quiser conversar mais, amanhã à tarde estarei esperando no mesmo endereço. Laura ficou em silêncio por um momento, as palavras travadas na garganta. Finalmente, disse com voz baixa: "Obrigada por se preocupar. Vou pensar." "Boa noite, Laura", respondeu ele, antes de encerrar a ligação. A jovem ficou ali, segurando o telefone, olhando para o vazio. O silêncio ao seu redor parecia denso, como se a ausência de barulho tivesse peso. Não havia mais nada a fazer por aquela noite, apenas esperar que o amanhã trouxesse consigo a coragem para dar o próximo passo. E na cidade adormecida, onde as luzes dos prédios começavam a se apagar, duas vidas estavam prestes a se cruzar novamente, não por acidente, mas por uma decisão silenciosa e carregada de significado. Na tarde seguinte, Laura caminhava hesitante em direção ao mesmo prédio elegante onde havia encontrado Henrique. O frio ainda marcava presença nas ruas, embora o sol se esforçasse para romper as nuvens. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão abaixo de seus pés ameaçasse se abrir. A lembrança do convite ainda estava fresca na mente, mas havia também o medo de que tudo aquilo não passasse de um engano, ou pior, de um teste cruel demais para acreditar. Quando chegou à recepção, foi recebida com um sorriso polido e conduzida para o mesmo andar do dia anterior. O corredor parecia mais longo dessa vez, as portas fechadas como barreiras. Laura respirou fundo antes de empurrar a porta da sala onde Henrique a esperava. Ele estava lá, de pé, observando pela janela a cidade abaixo.
Virou-se devagar quando a ouviu entrar e sorriu, como se a esperasse havia horas. Vestia um terno cinza escuro, sem a formalidade excessiva, mas com um ar que transmitia respeito. Laura disse, a voz baixa e firme, obrigado por ter vindo. Ela se aproximou, hesitante. Eu ainda não entendi por que tudo isso está acontecendo. Ontem à noite, o convite, essa proposta, por quê? Henrique indicou uma cadeira para que ela se sentasse e caminhou até uma mesa lateral, onde pegou um pequeno álbum de couro. Há algo que preciso que você entenda antes de qualquer decisão. Ele abriu o álbum e mostrou uma fotografia antiga. Nela, um homem muito parecido com ele, porém mais jovem, segurava uma mulher com um sorriso radiante. Entre eles, uma criança também sorridente. Laura ficou confusa por um momento até que Henrique explicou. Essa era minha família, minha esposa e meu filho. Eles morreram em um acidente anos atrás. Depois disso, minha vida perdeu o sentido. A jovem sentiu um nó na garganta, incapaz de desviar o olhar da imagem. Sinto muito, Henrique, murmurou, a voz embargada. Ele assentiu levemente, voltando o olhar para a foto. A cadeira de rodas era apenas uma fachada, uma forma de me esconder, de evitar que as pessoas me tratassem com falsidade por causa do meu nome ou do dinheiro. Mas também era um modo de testar quem realmente tinha compaixão. E você, Laura, foi a única que me enxergou sem máscaras. Ela ficou em silêncio por um instante, processando a informação. A imagem do homem aparentemente vulnerável na cadeira agora se dissolvia diante dela, substituída por alguém profundamente ferido, mas ainda capaz de buscar significado na vida. Eu não queria que as pessoas soubessem quem eu era de verdade, mas ontem você me mostrou que a gentileza não depende de saber com quem estamos lidando. Por isso, tenho uma proposta para você. Quero que venha trabalhar comigo num projeto especial que estou criando. Uma fundação para ajudar pessoas que enfrentam limitações físicas ou emocionais, para que possam se reintegrar à sociedade com dignidade. Laura sentiu as palavras dele baterem fundo. A proposta parecia saída de um sonho, mas a forma como Henrique a disse não deixava espaço para desconfiança. Não havia promessas vazias, apenas uma verdade dolorosa e um convite inesperado para transformar vidas. Mas por que eu? Ela perguntou, a voz ainda hesitante. Eu sou só uma garçonete. Henrique se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você é muito mais do que isso. Você tem o dom de enxergar o que os outros ignoram. Preciso de alguém como você ao meu lado, alguém que me ajude a tornar essa ideia realidade. Não quero apenas abrir uma fundação para aparecer nos jornais. Quero algo verdadeiro que realmente faça a diferença. E sei que você pode me ajudar a construir isso. Laura sentiu um calor subir ao rosto, as palavras dele mexendo com algo profundo dentro dela. Eu não sei se estou pronta para algo tão grande, murmurou. Henrique sorriu de leve. Ninguém está pronto no começo. Mas coragem é dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. E você já deu esse passo ontem, quando decidiu me ajudar sem saber quem eu era. Por um momento a jovem ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos trêmulas. Respirou fundo, encarou Henrique e disse, com uma firmeza que nem sabia que possuía, se for para fazer a diferença, eu aceito. Ele assentiu, estendendo a mão para selar a promessa. Laura segurou a mão dele, sentindo que ali começava algo que mudaria não só a vida deles, mas de muitas outras pessoas. Enquanto a tarde deslizava para o início da noite, o céu tingido de tons dourados e alaranjados parecia abençoar aquele novo começo. E pela primeira vez, Laura não se sentiu mais invisível. Na manhã seguinte, o sol filtrava seus raios tímidos pelas frestas da janela do pequeno apartamento de Laura. Ela despertou com uma sensação estranha, como se algo no ar tivesse mudado.
Os eventos do dia anterior estavam vivos em sua mente, misturando a incredulidade do convite de Henrique com o peso da sua própria decisão. Ainda parecia surreal. Ela se levantou, tomou um café simples e se arrumou com cuidado. Não queria parecer desleixada para o encontro que poderia, mais uma vez, mudar tudo. Chegou ao prédio com o mesmo receio do dia anterior, mas dessa vez o olhar dos funcionários foi diferente. Era como se agora a tratassem com uma atenção sutil, um respeito silencioso. Ela foi conduzida a uma sala ampla, com paredes de vidro e vista para a cidade. Henrique estava lá, revisando papéis, mas ao vê-la, colocou tudo de lado e se levantou. "Laura, fico feliz que tenha vindo", disse o tom mais leve do que antes. Ela retribuiu com um leve sorriso. "Ainda estou tentando entender tudo isso." Henrique gesticulou para que ela se sentasse e caminhou até uma mesa redonda onde 2 cafés já estavam servidos. Sentou-se diante dela e respirou fundo. "Quero que saiba que essa não será uma posição qualquer. O que estou propondo exige coragem, visão e coração. A fundação que vamos criar não será apenas uma instituição de caridade para constar nos papéis. Será um espaço de transformação para pessoas que, como eu, carregam cicatrizes que nem sempre são visíveis." Laura o observava atentamente, percebendo que a voz dele carregava uma verdade que ia muito além das palavras. "E como eu posso ajudar nisso?" Henrique sorriu, com um brilho suave nos olhos. "Você vai ser a ponte entre as histórias dessas pessoas e a nossa capacidade de fazer algo concreto. Quero que coordene a equipe que vai trabalhar com elas, que crie projetos que as envolvam, que transforme pequenos gestos em grandes mudanças. E mais do que isso, quero que me ajude a manter os pés no chão, para que nunca nos esqueçamos de por que começamos." Ela ficou em silêncio por um instante, absorvendo o peso da proposta. "Eu nunca fiz algo assim antes", confessou, o tom sincero. "E é por isso que você é perfeita para o papel", disse Henrique com um leve sorriso. "Porque você não vê as pessoas como projetos ou números, você as vê como são. Foi isso que fez ontem à noite, e é isso que eu preciso aqui." Laura baixou os olhos, a emoção começando a apertar o peito. "Eu só queria ajudar alguém que precisava. Não imaginei que isso me traria até aqui." Às vezes, um gesto simples revela mais sobre quem somos do que anos de experiência profissional, respondeu Henrique com a voz calma. "E agora, quero que você faça parte dessa nova etapa. Juntos podemos criar algo que realmente tenha impacto." Laura sentiu os olhos marejarem, respirou fundo e com um fio de voz disse: "Eu aceito." O sorriso de Henrique se alargou, mas havia nele algo de seriedade. "Tem mais uma coisa que preciso contar antes que a gente avance. Ontem, quando pedi para falar com o dono do restaurante, não era só para resolver a situação com Cláudia. Eu queria deixar claro que aquela empresa não poderia mais ser parte dos meus investimentos. O restaurante fazia parte de uma rede que eu tinha participação. E vendo como tratavam você, percebi que estava na hora de mudar isso." Laura arregalou os olhos, surpresa. "Você era o dono?" "Não diretamente, mas sim, tinha participação significativa. Eu costumava me esconder atrás de empresas de investimentos frios. Mas depois do que aconteceu, percebi que isso não fazia mais sentido. Agora, minha prioridade é investir em pessoas, em histórias de superação, em oportunidades reais. Quero que a fundação comece com você. Alguém que sabe o valor de um gesto de humanidade." Ela sentiu o coração bater mais rápido. A revelação a pegou desprevenida, mas de alguma forma fazia sentido. O homem que se apresentava vulnerável na cadeira de rodas era também o empresário que, por trás dos bastidores, tinha o poder de mudar destinos. E agora, ele a estava convidando a fazer parte dessa mudança. "Eu não sei se sou capaz de tudo isso", murmurou, a voz quase um sussurro. "Você é", disse Henrique com convicção. "E juntos, vamos descobrir como transformar essa ideia em algo maior do que nós dois."
Laura respirou fundo e estendeu a mão. Henrique a segurou com firmeza, como se aquele gesto selasse um pacto não apenas de trabalho, mas de confiança. Enquanto o sol se lançava mais alto no céu, iluminando a cidade através das paredes de vidro, Laura sentiu que estava diante de um novo começo. Não era mais a garçonete que recolhia pratos em um restaurante hostil. Agora era a mulher que havia tocado o coração de alguém e que estava prestes a tocar muitas outras vidas. Dias depois, o salão do novo centro da fundação estava iluminado, as janelas abertas deixando entrar o frescor do final de tarde. Laura observava cada detalhe com atenção. Os móveis foram escolhidos para transmitir aconchego. As paredes tinham tons suaves, e os quadros nas paredes exibiam fotos de superação de pessoas reais. Era um espaço pensado para acolher, para inspirar, para dar voz a quem nunca tivera. E ela sabia que cada centímetro daquele lugar carregava mais do que beleza, carregava esperança. Henrique entrou na sala, caminhando com passos firmes. Ele agora dispensava a cadeira de rodas, mas mantinha uma bengala discreta, um lembrete silencioso das marcas do passado. Parou ao lado de Laura e com um sorriso sereno perguntou: "Está pronta?" Ela respirou fundo, o coração acelerado. "Pronta? Não sei se alguma vez estarei totalmente pronta para tudo isso, mas estou aqui." Henrique riu baixo, o som leve e despretensioso. "Então já é o bastante." Os convidados começaram a chegar. Pessoas que Laura nunca imaginou conhecer, de empresários a ex-pacientes de reabilitação. Entre eles, crianças rindo e correndo, adultos conversando com entusiasmo e até antigos clientes do restaurante, agora com olhares curiosos e admirados ao encontrá-la ali, como peça central de algo muito maior do que poderiam imaginar. A cerimônia de inauguração foi breve, mas cheia de significado. Henrique, em um discurso comedido, explicou o propósito da fundação, um espaço para reconstrução, aprendizado e oportunidades para aqueles que a vida havia deixado à margem. Ele fez questão de mencionar a importância de gestos simples e de pessoas comuns que faziam toda a diferença. Olhou diretamente para Laura enquanto falava, e ela sentiu o peito apertar de orgulho e emoção. Quando chegou a sua vez de falar, Laura hesitou. O microfone parecia mais pesado do que esperava, e por um instante o silêncio ameaçou tomar conta. Mas então respirou fundo e disse: "Eu não sou alguém importante, não sou alguém que vocês esperariam ver aqui falando com todos vocês. Eu sou apenas uma pessoa comum, que um dia estendeu a mão para alguém que precisava, e isso mudou tudo. Mudou a minha vida, e espero a de muitos outros. Esse lugar é para todos nós, para quem já pensou que não tinha mais voz, mais chance, mais esperança. Hoje eu convido cada um de vocês a olhar para o lado e perceber que podemos ser essa mão estendida. Obrigada por estarem aqui." Aplausos encheram o salão e Laura desceu do palco com um sorriso tímido, os olhos brilhando. Henrique a esperava no final da escada com um olhar orgulhoso e sereno. "Foi perfeito", disse ele, estendendo a mão para ela. "Eu só disse a verdade", respondeu, segurando a mão dele. "E a verdade é tudo o que precisamos", completou Henrique. A festa seguiu com conversas, risos e novas conexões sendo feitas. Laura percebeu que, pela primeira vez, estava em um ambiente onde não havia julgamento, apenas possibilidades. Observava os rostos felizes, as mãos se estendendo para apertos sinceros e sentia o coração aquecer. Sabia que ali nascia algo maior do que qualquer projeto, maior do que um centro de reabilitação. Ali nascia um movimento de pessoas dispostas a mudar, a transformar, a reescrever suas próprias histórias. Horas depois, quando os convidados começaram a se despedir, Laura e Henrique permaneceram no salão vazio. Ela recolhia algumas flores que haviam caído no chão, enquanto ele, encostado à parede, observava. "Sabe, Laura", disse com um tom leve,
Acho que encontrei mais do que uma parceira de trabalho aqui. Ela se virou, o rosto corando levemente. Mais do que trabalho? Henrique assentiu. Alguém que me lembrou do que significa ter coragem e fé. Alguém que fez mais por mim do que qualquer um jamais havia feito. Se você quiser, podemos começar algo novo, juntos. Laura sentiu o coração disparar, mas dessa vez não havia medo. Apenas um sentimento doce e inesperado. Eu gostaria muito disso, disse com um sorriso sincero. O silêncio se instalou por um breve instante, antes que Henrique desse um passo em direção a ela e segurasse suas mãos. Então vamos começar de verdade. Não só pela fundação, mas pela vida que podemos construir. Lá fora, a noite já havia caído e as luzes da cidade brilhavam como promessas no horizonte. Dentro do salão, apenas os dois permaneciam, envolvidos em um abraço silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. O novo começo estava ali, entrelaçado na coragem de Laura e na renovada esperança de Henrique, pronto para ser vivido, para ser sentido e para transformar o que antes era impossível em uma nova e emocionante realidade. Às vezes, o verdadeiro valor de um gesto simples não está no que ele oferece, mas na transformação invisível que provoca, mostrando que mesmo nos dias mais sombrios, a empatia e a coragem podem ser as chaves para abrir portas inesperadas, transformar vidas e resgatar a esperança perdida. Se essa história também tocou seu coração e te fez refletir sobre o poder dos pequenos gestos, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias emocionantes que vão transformar seu olhar sobre a vida.